Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar seguimento ao nosso conteúdo de Direito Internacional Público e vamos falar um pouco nesse começo sobre a interpretação dos tratados internacionais. Assim como as normas de direito interno têm algumas regras específicas de interpretação que vocês estudam lá na Teoria Geral do Direito, também as normas internacionais possuem regras específicas de interpretação. Primeira observação que eu quero fazer com vocês acerca das regras de interpretação dos tratados internacionais é que os tratados internacionais são interpretados à luz da boa-fé. Como a boa-fé objetiva é um dos principais requisitos dos tratados internacionais, da norma internacional, ou seja, a partir da vontade configurada pela boa-fé dos Estados de permanecerem unidos sob a forma de um tratado internacional no âmbito da sociedade internacional, a boa-fé também é a principal regra de interpretação dos tratados internacionais, ou, em outras palavras, é o princípio geral de interpretação dos tratados. E essa boa-fé envolve noções como lealdade, honestidade, fidelidade, lisura e ausência de ardis e dissimulações na celebração dos tratados internacionais. Então, o que nós vimos nas últimas aulas a respeito dos vícios do consentimento na celebração dos tratados internacionais são exemplos do que não podem ocorrer na celebração dos tratados e também na interpretação dos tratados internacionais. Então, a principal regra de interpretação dos tratados internacionais é a boa-fé, ok? E decorrente dessa boa-fé, existem outras formas de interpretação dos tratados que nós vamos estudar agora. A primeira delas é o sentido comum atribuível aos termos do acordo. O que significa isso, pessoal? Quando um tratado internacional é elaborado, ele é elaborado normalmente em inglês. O principal texto, ou o primeiro texto do tratado internacional, é elaborado na língua inglesa, onde se dão as discussões e etc. acerca do conteúdo daquele tratado internacional. Quando ele é traduzido de forma oficial para o idioma do país, pode ser que essa tradução deixe de lado algumas expressões ou deixe de lado algum sentido atribuível àquelas expressões para ocasionar a interpretação dos tratados e assim a sua aplicação no caso concreto. Então, essa primeira observação é que a interpretação ela se orienta no sentido comum atribuível aos termos do acordo, de acordo com o seu contexto e à luz do objetivo que foi buscado pelos estados e organizações signatários daquele tratado. Em outras palavras, quando existe dúvida acerca da interpretação de alguma expressão constante do tratado, nós temos que buscar o contexto de elaboração daquele tratado, temos que buscar o objetivo que as partes tinham quando celebraram esse tratado, para a gente conseguir interpretar aquela norma específica, aquela expressão específica constante de um tratado, para que assim ele possa conseguir ser aplicado. Então, a primeira regra de interpretação é o sentido comum atribuível aos termos do tratado. Nós vamos atribuir o sentido comum àquela expressão sem buscar maiores divagações, a não ser aquela decorrente do contexto e dos objetivos do tratado. Ok? Uma segunda observação quanto à interpretação dos tratados é que a interpretação também leva em conta acordos posteriores relativos à interpretação daquele conteúdo de um determinado tratado internacional ou à aplicação das suas disposições. Pode ser que tratados posteriores a um determinado tratado internacional sejam firmados com o objetivo de interpretar as normas constantes daquele primeiro tratado internacional. É como se fosse um segundo tratado celebrado entre as partes para explicar o conteúdo das normas de um tratado anterior, para interpretar o conteúdo das normas de um tratado anterior. Além disso, também são utilizados como formas de interpretação do tratado as circunstâncias de conclusão daquele acordo ou quais foram as discussões, quais foram os assuntos que foram discutidos no momento de discussão, no momento de celebração daquele tratado internacional e também os trabalhos preparatórios do tratado internacional. Então, a forma de interpretação da norma ou os meios de interpretação da norma, além do sentido comum atribuível, os acordos posteriores, também pode levar em consideração as circunstâncias de conclusão de um determinado tratado internacional ou sob quais circunstâncias aquele tratado foi elaborado,
bem como os trabalhos preparatórios do tratado. O professor Valério de Oliveira Mazzuoli, ele considera até como uma forma possível de interpretação do tratado as notas taquigráficas e as gravações das reuniões de discussão acerca do conteúdo daquele tratado, ainda na fase de elaboração. Então, qualquer meio possível, inclusive meios tecnológicos suficientes para a interpretação da norma de um tratado internacional, são válidos quando tomados de boa fé. Ok? E agora, pessoal, nós vamos tratar de alguns conceitos que são essenciais para a gente compreender os tratados internacionais como um todo. O primeiro desses conceitos é a adesão. Nós já estudamos lá na teoria geral dos tratados internacionais o que significa a adesão, os tratados abertos e os tratados fechados. A adesão é o ato pelo qual o Estado ou organização internacional manifesta sua vontade de ingressar no conteúdo daquele tratado, de um tratado que já está assinado ou de um tratado que já está em vigor. Então, essa regra de adesão depende daquilo que está exposto no próprio texto do tratado. Se o tratado permite uma adesão posterior ou não permite a adesão posterior de um determinado Estado. Nós já estudamos que existem tratados que permitem a adesão posterior, tratados que não permitem a adesão posterior ou que permitem a adesão somente de um grupo específico de Estados. Por exemplo, no Tratado do Mercosul, no acordo que constitui o Mercosul, não é permitido que um país europeu, por exemplo, integre o Mercosul. Então não é possível que a Espanha, por exemplo, manifeste a sua vontade de aderir ao conteúdo do tratado que constitui o Mercosul. Então, ele é um tratado fechado, mas que permite a adesão somente de um grupo específico de estados que preenchem os requisitos necessários para fazer parte do Mercosul, assim como a Venezuela, depois do Mercosul já ter sido criado, passou a integrar durante um pequeno espaço de tempo o Mercosul, ok? O segundo instituto que a gente precisa conhecer é a alteração dos tratados através de emendas. A emenda é o meio pelo qual o teor dos tratados internacionais é revisto, levando ao acréscimo, à alteração ou à supressão de um conteúdo normativo. Então, assim como as leis permitem serem alteradas no direito interno, também os tratados internacionais permitem ser alterados através de emendas. A emenda, ela parte da proposta de um Estado ou de um grupo de Estados ou de organização que seja parte no acordo que pretende a modificação de um determinado ponto de um tratado internacional. Só que essa emenda, não necessariamente, ela vai vigorar em face de todos os estados que são membros daquele tratado internacional. Porque as regras que admitem ou não emendas aos tratados internacionais, elas constam dos próprios tratados. Então pode ser que um tratado internacional permita emendas e pode ser que um tratado internacional não permita emendas. Se um tratado permitir emendas, esse tratado vai disciplinar a forma pela qual essa emenda vai ser inserida no texto originário, através de um número mínimo de signatários, de um procedimento específico, se vai demandar a aprovação do respectivo Congresso Nacional do Estado, se vai demandar ratificação posterior, enfim, as regras de emenda a um tratado internacional, elas constam do próprio texto do tratado internacional. Mas só vai se vincular ao conteúdo da emenda o Estado que expressamente manifesta a vontade de observar o conteúdo daquela emenda. Então, suponhamos que nós temos um tratado original e um grupo de estados propõe uma emenda a esse tratado original. Esse grupo de estados vai observar o conteúdo do tratado original já emendado, enquanto um grupo que se recusa a observar o conteúdo da emenda vai continuar observando o conteúdo do tratado original, pelos quais também se obrigam os estados que propuseram essa emenda. Então, em face de um grupo de estados que não autorizou o ingresso da emenda ou que não ratificou essa emenda, os estados que ratificam a emenda também vão permanecer acordados. Um estado que fez parte do tratado original só vai ser obrigado a observar o conteúdo da emenda se assim quiser. E esse é o conteúdo do artigo 40, parágrafo 4º da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969.
Veja lá, o acordo de emenda não vincula os estados que já são partes no tratado e que não se tornaram partes no acordo de emenda. Então a emenda só vai vincular os estados e organizações que expressamente querem se vincular ao conteúdo dessa emenda, ok? E além disso, a Convenção de Viena determina que as partes que venham aderir a um tratado internacional já emendado, ou seja, caso um Estado pretenda aderir ao conteúdo de um tratado que já passou por emenda, em regra, esse novo Estado vai aderir ao tratado já emendado, vai aderir ao texto novo do tratado que já passou pelo processo de emenda, salvo manifestação contrária. Então, se o tratado permitir adesão e se esse Estado ou organização aderirem ao tratado posteriormente, em regra, eles vão aderir ao texto já emendado, salvo manifestação contrária. Ok? Um outro instituto muito importante que nós precisamos tratar hoje é o Instituto da Reserva. O conceito de reserva está lá no artigo 2º, parágrafo 19, a linha D da Convenção de Viena de 69. O que a Convenção de Viena estabelece por reserva? A reserva é uma declaração unilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado. Então, a reserva é um ato unilateral pelo qual um Estado ou organização expressamente se desobriga do cumprimento de uma determinada norma de um tratado internacional. Então, através da reserva, o Estado ou organização afirma, olha, nós estamos ratificando o conteúdo desse tratado, estamos aceitando o conteúdo desse tratado, à exceção no disposto no artigo X, ou à exceção do que dispõe o artigo X, Y e Z daquele determinado tratado. Então, o Instituto da Reserva é muito importante na fase de negociação, porque quando nós estamos juntando o interesse de muitos estados, pode ser que uma pequena parte vai ser um entrave para a negociação entre todos eles. Mas quando se admite a reserva, o Estado que não concorda com aquele ponto específico que é tratado nas discussões acerca daquele tratado internacional, ele se exclua da obrigação de cumprir o determinado naquele ponto específico. Ok? Por óbvio, o Instituto da Reserva só se aplica aos tratados multilaterais. E por que ele só se aplica aos tratados multilaterais? Porque se nós temos somente duas partes no tratado bilateral e um diz que faz reserva ao disposto num determinado tratado, o outro não vai se obrigar se não é vontade da outra parte. Então as reservas só existem nos tratados multilaterais porque eles conjugam a vontade de uma ampla gama de estados, de uma ampla gama de sujeitos que vão expressar sua vontade de seguir ou não o conteúdo daquele tratado. Ok? Ainda sobre a reserva, o artigo 19 da Convenção de Viena de 69 estabelece que a reserva não pode ser feita se for proibida pelo tratado ou se for incompatível à finalidade e objeto do instrumento, ou ainda relativamente a dispositivos sobre os quais o próprio tratado proíba reservas. Então, em regra, a reserva é sempre autorizada, porque ela está prevista na Convenção de Viena. Mas, se o conteúdo do tratado proibir reserva, ou a reserva for feita com o objetivo de violar um artigo substancial do decreto, do tratado, ou a própria finalidade do tratado, a reserva não vai ser admitida, ok? A reserva só pode ser feita por escrito. Ela tem que ser uma manifestação expressa de vontade, unilateral, então ela tem que ser feita por escrito e tem que ser comunicada às outras partes subscritoras do tratado que aquele dispositivo não pode ser exigido daquele Estado que ora faz reserva àquele dispositivo específico. E como exemplo desse Instituto da Reserva, eu trouxe para vocês o texto do Decreto 7.030 de 2009, que é o instrumento normativo brasileiro que ratifica o conteúdo da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969.
Esse material já está postado no SIGA de vocês desde o início da disciplina e é o Decreto 7.030, que corporifica a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 69 perante o nosso direito interno. Vamos fazer então a leitura do início do Decreto 7.030. O Decreto 7.030 tem o seguinte teor. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo 496 de 2009, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 69, com reserva aos artigos 25 e 66. Então, nos considerandos do decreto, já está estabelecida a reserva que o Brasil faz ao conteúdo da Convenção de Viena, que é os artigos 25 e 66. Significa que o Brasil não vai aplicar o conteúdo dos artigos 25 e 66 perante as regras que lhes são aplicáveis. Então, os artigos 25 e 66 não podem ser exigidos do Brasil pelos demais estados que são subscritores do tratado. Vamos lá agora para o artigo 1º do decreto. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 69, com reserva aos artigos 25 e 66, apensa por cópia o presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. Então, o Brasil fez reserva aos artigos 25 e 66 da Convenção de Viena de 1969. Agora nós vamos falar um pouco, pessoal, sobre a extinção dos tratados, ou quando os tratados internacionais se extinguem. Nós já falamos do procedimento de elaboração, de internalização, e agora sobre a extinção dos tratados internacionais, quando ele desaparece do ordenamento jurídico, deixando seus preceitos de gerar efeitos jurídicos em face daqueles que são seus subscritores, ok? Em regra, os tratados se extinguem pela vontade comum das partes, ou seja, assim como a vontade é essencial para a elaboração dos tratados, também a vontade de todas as partes subscritoras de um tratado também podem ocasionar sua extinção, e aí a gente tem que fazer uma distinção entre os tratados bilaterais e os tratados multilaterais. Se o acordo comum das partes num tratado bilateral opõe a sua extinção, ele vai deixar de ser exigível em face dos dois estados. Agora, nos tratados multilaterais, ele vai se extinguir em face daqueles estados que expressamente querem deixar de fazer parte daquele tratado internacional específico. E essa possibilidade de extinção depende do conteúdo do próprio tratado, porque o tratado pode determinar que, suponhamos que tem um tratado que tem 5 estados, que 5 estados são parte desse tratado. Se o corpo do tratado estabelecer que quando 3 estados, no mínimo, deixarem o tratado ou extinguirem o conteúdo do tratado para si, o tratado inteiro pode deixar de existir. Então, essa regra de extinção do tratado, ela vai constar do próprio conteúdo do tratado internacional. Então, se um tratado multilateral ele prevê que o número mínimo de signatários saindo ou se retirando do conteúdo desse tratado, pode ser que ele inteiro vai se extinguir e não somente em face daqueles estados que pretenderam se retirar daquele respectivo tratado internacional. Se não tiver regra nesse sentido, o tratado vai continuar existindo em face dos estados e das organizações que permanecem acordadas acerca daquele determinado tratado internacional. Também o tratado se extingue pela vontade de uma parte, em regra, nos tratados bilaterais, como, por exemplo, na denúncia, que é uma das formas de extinção que nós vamos estudar já já. Também, os tratados internacionais se extinguem pela alteração das circunstâncias que motivaram a celebração dos tratados internacionais. Então, se aquelas circunstâncias se extinguiram ou se modificaram, pode ser que as partes de um tratado internacional se manifestem pela sua extinção. Ok? Em regra, pessoal, uma primeira observação acerca da extinção, em regra, o descumprimento do tratado não é causa para a extinção. E esse descumprimento de um tratado internacional, isso foi até objeto de pergunta de alguns dos colegas de vocês, o descumprimento do teor de um tratado vai impor uma série de sanções que o próprio tratado estabelece para aqueles sujeitos que descumprirem o seu objeto.
Então, não necessariamente o descumprimento vai ensejar a extinção. Pode ser que o tratado preveja que o descumprimento impõe a extinção em face daquele que descumpriu o conteúdo do tratado. Mas, em regra, não é causa para extinção, mas apenas de aplicação de sanção para aqueles estados e outros sujeitos que violaram o conteúdo de um tratado internacional. E aí, pessoal, nós temos que fazer uma distinção entre a violação substancial num tratado bilateral e a violação substancial nos tratados multilaterais. No tratado bilateral, a violação substancial autoriza que a outra parte invoque essa violação como uma causa de extinção do tratado. Afinal de contas, estamos falando apenas de duas partes. Se uma delas viola substancialmente o conteúdo do tratado, a outra parte pode invocar essa violação como uma causa de extinção do tratado bilateral. Já nos tratados multilaterais, a violação substancial do conteúdo de um tratado internacional, ele autoriza as outras partes a suspenderem a execução do acordo, suspenderem o conteúdo do tratado, no todo ou parcialmente, mas também autorizam a extinguir o conteúdo do tratado, quer nas relações entre todos os signatários do tratado, ou quer em relação àquele Estado ou aquele sujeito que violou substancialmente o conteúdo daquele respectivo tratado internacional, que a gente vai chamar de Estado faltoso ou de ente faltoso. Então, a extinção no tratado multilateral por conta da violação substancial desse tratado por um dos entes que são seus subscritores pode ocasionar suspensão ou a extinção do tratado internacional, não só entre todos os signatários, mas também ocasionar a retirada daquele ente faltoso daquele tratado específico. Ok? Uma última observação quanto à extinção, a teoria geral da extinção é que o rompimento das relações diplomáticas ou consulares entre os signatários de um determinado tratado internacional não vão ocasionar a extinção do tratado. Então, o rompimento de relações diplomáticas ou consulares entre as partes de um tratado não enseja a sua extinção, exceto se as relações diplomáticas e consulares forem essenciais para a aplicação de algum ato decorrente de um tratado internacional, ok? Então, em regra, o rompimento das relações diplomáticas ou consulares não vai afetar o conteúdo de um tratado internacional, ok? Para a gente finalizar, pessoal, a aula de hoje, vamos falar sobre o Instituto da Denúncia, que é a principal forma de retirada de um Estado ou de um determinado ente do conteúdo de um tratado internacional e, portanto, é uma das principais formas de extinção de um tratado internacional. O que é a denúncia? Prestem atenção no conceito. A denúncia é um ato unilateral pelo qual uma parte em um tratado anuncia a sua intenção de se desvincular de um compromisso internacional de que faça parte, desobrigando-se de cumprir as obrigações estabelecidas em seu bojo, sem que isso enseja a possibilidade de responsabilização internacional. Então, a denúncia é um ato unilateral onde um ente, um sujeito de direito internacional público, afirma que vai se retirar do conteúdo de um determinado tratado internacional, no todo ou em parte. Esse ato, a denúncia, produz efeitos ex nunc. Significa que os atos que foram praticados durante a vigência do tratado para aquele ente que ora denuncia o conteúdo de um tratado internacional, eles vão permanecer vigentes no mundo jurídico. Então, o Estado continua obrigado pelos atos que foram praticados, inclusive para fins de responsabilização internacional, antes da denúncia. Ele só vai se desobrigar a partir da denúncia. E pode ser que um tratado preveja que, no caso de denúncia, tem que ser cumpridos uma série de requisitos para que, enfim, o Estado deixe de fazer parte daquele determinado tratado internacional. Então, a denúncia, ela não é automática, ela não passa a deixar de obrigar um Estado dali para frente. Porque pode ser que o conteúdo do tratado imponha uma série de obrigações para aquele Estado que ora denuncia o conteúdo de um tratado internacional, para que, enfim, ele deixe de fazer parte
daquele determinado tratado. Então, a partir do momento em que a denúncia é comunicada aos outros integrantes do tratado, de acordo com as próprias regras do tratado internacional, podem se exigir uma série de compromissos e de ações para que, enfim, aquele Estado deixe de fazer parte daquele compromisso internacional. A denúncia também deve ser feita por escrito e também deve ser comunicada a todos os entes que fazem parte de um tratado internacional. Mas não são todos os tratados que admitem denúncia. Os tratados que fixam fronteiras, por exemplo, são tratados que não admitem a ocorrência da denúncia. Aqui no Brasil, a denúncia é ato privativo do presidente da República e, diferentemente da adoção de um tratado que implique compromisso gravoso para o Brasil, a denúncia, de acordo com a maioria dos doutrinadores, não exige autorização do Congresso. Então, pode ser que o presidente da República decida denunciar o conteúdo de um tratado sem que haja necessariamente a autorização do Congresso Nacional para tanto. Ok? Pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre a suspensão dos tratados internacionais e aí sim vamos começar a falar sobre a internalização dos tratados aqui no Brasil, como eu havia prometido a vocês na aula anterior. Beleza? Um abraço.